Dando continuidade às exposições deste livro, no capítulo 5, no último domingo, nós fizemos a exposição dos versículos 1 e 2, e hoje faremos a exposição dos demais versículos que vão do número 3 até o 32. Nós faremos então a leitura a partir do versículo de número 3, que diz assim o Senhor: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos teus filhos que diante de ti, na manhã de teu santo dia, Senhor, aguardam por esse momento. Afasta de nós, Senhor, qualquer tipo de fadiga, qualquer tipo de coisa que venha a nos roubar a atenção daquilo que tu tens a falar a nós na manhã desse dia. Mas nos mantém, Senhor, com o espírito e também o nosso corpo, Senhor, inteiramente ligados em tua presença e no que a tua boca, Senhor, pronuncia nesta manhã aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a tua verdade, Senhor, e nos ajude a guardar em nossos corações o tesouro precioso da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e mediador, que te oramos e já te agradecemos. Amém. Epitáfio. Muitos aqui devem saber o significado disso, mas para os que ainda não sabem, um epitáfio é uma mensagem escrita em uma lápide
ou em um monumento no túmulo de alguém, a fim de dar significado à existência desse alguém por meio de uma frase curta ou de um verso poético. Alguns epitáfios nos lembram de nossa própria mortalidade, como é o caso da famosa inscrição latina que diz: Hodie mihi Christ tibi, hoje para mim, amanhã para ti. Outros nos lembram de familiares, como os tradicionais: saudade dos sorrisos, dos beijos e do amor que sempre dedicou a todos. Há outros que são curiosos, como por exemplo o de John Maxwell Edmonds, que aparece no monumento Kohima da Segunda Guerra Mundial, onde lá está escrito: pelo amanhã de vocês, estes deram o seu hoje. Há também aqueles epitáfios que dão testemunho da graça salvadora e santificadora de Jesus Cristo, como é o caso do missionário pioneiro no interior da África, David Livingstone, que teve em seu túmulo na abadia de Westminster, em Londres, a seguinte inscrição: uma vida gasta no esforço incansável da evangelização. Certamente que, assim como Livingstone, outros cristãos desconhecidos de nós tiveram em suas lápides registros semelhantes. Entretanto, meus irmãos, nada se compara ao destes filhos de Adão da linhagem de Sete. Pois estes tiveram seus epitáfios esculpidos e eternizados, não em uma lápide, não em uma rocha, mas nas páginas das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O tema do sermão dessa manhã é: não acharás entre os mortos aquele que vive. E eu peço a você que retorne a sua vista à Escritura, nos versículos 3 ao 32, que passamos a fazer a exposição a partir de agora, nos lembrando do texto que acabamos de ler. Se você lembrar, você vai perceber que o texto tem muitos aspectos que são intrigantes. Aspectos esses que vão desde a sua estrutura, quanto à temática sugerida aqui pelo autor. Há um grande bloco composto por 10 parágrafos que se estendem do versículo 3 até o versículo 32, e em cada um destes parágrafos, observem aí, há uma referência a pelo menos uma geração dos descendentes de Adão, onde nascimento, vida e morte são enfatizados. Logo, naquilo que diz respeito à estrutura, observe que o autor segue então um padrão, formado por, em primeiro lugar, o nome do descendente, em segundo lugar, a idade com que gerou outro descendente, em terceiro lugar, o número de anos que viveu após o nascimento desse outro descendente, em quarto lugar, a multiplicação desse descendente, com a expressão teve filhos e filhas, no plural. Em quinto lugar, o número total de anos que viveu. E, por fim, em sexto lugar, a enfática expressão fúnebre: e morreu. São 10 gerações, 10 parágrafos, e todos eles seguem essa mesma estrutura, exceto 3 parágrafos. O primeiro deles é o parágrafo de número 3, o versículo 3, onde Moisés diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Veja aí, ele acrescenta: a sua semelhança, conforme a sua imagem. Nós temos um padrão muito bem delineado, mas nós temos aqui 3 parágrafos, 3 versículos que fogem um pouco desse padrão, e isso deve nos chamar a atenção, porque o autor quer enfatizar algo acerca desses 3 personagens que são citados aqui com ele. O primeiro deles, então, é Adão,
que quando gera um filho, e neste caso, ele não está se referindo a Caim, ele não está se referindo a Abel, mas ele está se referindo a Sete, diz que o gerou à sua semelhança, conforme a sua imagem. E por que Moisés faz questão de destacar isso? Porque a ideia que ele tem é de mostrar aos seus leitores que a imagem e a semelhança de Deus continuaram presentes na humanidade, mesmo depois da queda. Mesmo o homem tendo desobedecido a Deus, sido castigado, expulso do jardim, decaído do seu estado, tornado-se um pecador, ainda assim a imagem de Deus não lhe foi obliterada, ou seja, não lhe foi apagada, e isso de modo nenhum. Não só não foi apagada, meus irmãos, como agora essa imagem é transmitida à sua descendência. Mas há um ponto de observação aqui. Essa imagem não foi transmitida de forma pura, aquela forma original com a qual Deus fez o primeiro homem, mas com a que lhe foi dada por sua própria autodeterminação, modificada e corrompida pelo pecado. Sendo assim, Moisés prossegue narrando a geração dos filhos, por quem a linhagem pactual foi perpetuada, dentro daquele padrão estrutural que falamos ainda há pouco: indivíduo, idade da geração, novo indivíduo, tempo de vida e morte. Assim, nós temos então que Adão, aos seus 130 anos, gerou a Sete, viveu 800 anos, teve filhos e filhas, morreu aos 930 anos. Sete, aos seus 105 anos, gerou a Enos, viveu 807 anos, teve filhos e filhas e morreu com 912 anos. Enos, aos seus 90 anos de idade, gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu 815 anos e teve filhos e filhas e morreu com 905 anos. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas e com 910 anos morreu. Assim vai ser com Maalalel, assim vai ser com Jared. Há uma ênfase aqui nos anúncios de vida e morte, e que servem aqui para indicar duas coisas, meus irmãos. A primeira é que a morte reinou a partir de Adão, como uma lei imutável sobre os homens. E em segundo lugar, que a vida, apesar de combatida, não foi perdida. Na preservação da raça, a esperança na semente era mantida, e a fé no descendente, que um dia venceria o autor da morte e do pecado, não seria outorgada. Por isso o autor vai destacar no versículo de número 21, e é o segundo destaque, e é o segundo parágrafo diferente do padrão dos demais. Versículos 21 a 24, do nascimento de Enoque, diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Então nós temos aqui o caso do parágrafo de Enoque. Enoque, se você observar, é o sétimo da geração de Adão. E aqui ele está claramente em contraste a Lameque, o sétimo da descendência de Caim. Enoque é um símbolo da força pactual dentro da linhagem de Adão. É por isso que Moisés se refere a ele como sendo o que andava com Deus. E diz isso duas vezes, meus irmãos. No início do versículo 22 e depois no versículo de número 24. E é interessante porque o verbo andar, que é utilizado aqui, e geralmente no Antigo Testamento, se refere a uma vida vivida em conformidade ou desconformidade aos requisitos da aliança, em obediência ou desobediência a Deus. São vários os textos que confirmam esse entendimento. Veja aí na Escritura, Êxodo 16:4, por favor. Êxodo 16:4. Êxodo 16:4.
Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Agora vá para Levítico 26. Levítico 26, versículos 3 e 4. Levítico 26, versículos 3 e 4. O texto diz: se andardes os meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Por fim, veja Deuteronômio 8:6. Deuteronômio 8:6. O Senhor diz, Deuteronômio 8:6. Veja o que diz o Senhor: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Observem que o verbo que é utilizado aqui por Moisés, autor do Pentateuco, serve então para indicar como homens e mulheres gastam a vida de modo geral, em obediência ou desobediência aos princípios divinos estabelecidos para governar a vida deles na terra. Moisés o inclui aqui para apontar, portanto, que a descendência de Sete viveu como alguém cujos olhos estavam continuamente em Deus, cujo cuidado e curso constante e negócio era agradar a Deus, imitá-lo e manter conhecimento e comunhão com Ele, como alguém dedicado ao serviço de Deus e totalmente governado por sua vontade. Se Lameque, irmãos, o sétimo da linhagem de Caim, a impiedade alcançou o auge. Lembrem-se, Lameque tomou 2 mulheres como esposa, matou um homem sem motivo algum e ainda se fez juiz acima de Deus perante os homens. Enoque, neste caso, o sétimo da linhagem de Sete, expressa o auge da piedade, da verdadeira religião e da vida pactual. Enoque andou com Deus. Andar com Deus, meus irmãos, significa que o poder predominante da hostilidade do coração de uma pessoa foi removido pelo Espírito Santo. As Escrituras, em muitas passagens, afirmam que a mente carnal dos homens, ou seja, do homem natural, não convertido, não regenerado, é inimizade contra Deus, ou seja, não está sujeita à lei de Deus, e nem de fato pode estar. E isso se deve ao fato de que nossos primeiros pais contraíram esta hostilidade quando caíram comendo do fruto da árvore que Deus disse para eles não comerem, transmitindo assim para a sua descendência integralmente o amargo e maligno efeito do seu ato. Podemos ver essa inimizade estampada, ainda que de forma seminal, no esforço de Adão ao esconder-se atrás das árvores do jardim, fugindo da presença de Deus. E aí eu chamo a sua atenção para que vejam que essa hostilidade adâmica fica mais aparente ainda com a desculpa que ele dá ao Altíssimo, dizendo que a culpa por ele ter feito aquilo era da mulher que Deus havia dado a ele. Ele culpa o próprio Deus. E é como se ele quisesse dizer: se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado contra ti. Portanto, és tu o culpado da minha transgressão. O puritano John Owen, em seu tratado sobre o pecado interior, diz que os homens estão sempre à procura de algo para se insurgirem contra Deus. E eu acrescento: a tudo aquilo que se refira a Deus. Não é à toa que vivemos em uma época em que a autoridade é questionada. Autoridade de pais, autoridade de mães,
autoridade de juízes, autoridade de professores em salas de aula, autoridade de presbíteros, de pastores. Tudo é questionado nos dias de hoje. Percebam então que isto é um fato plenamente comprovado, irmãos. Como os não regenerados procuram atacar constantemente toda sombra ou forma de piedade. É só olhar para Caim. Quando este odiou e assassinou seu irmão Abel, porque esse era amado e favorecido particularmente por Deus. Quer um outro exemplo disso? Olhem para Saul, que perseguiu Davi para matá-lo depois de saber que Samuel o havia ungido rei sobre Israel. E meus irmãos, não duvidem, mas essa mesma inimizade que governa e prevalece no coração de cada homem gerado da descendência de Adão e que não se rendeu a Cristo é verídica. Olhem para as crianças, até mesmo crianças de muitas famílias ditas cristãs. Olhem a aversão que elas têm à oração. Olhem a aversão que elas têm a formas de reverência, aos deveres santos, e que elas vão demonstrando à medida que crescem. Se não forem educadas, se não aprenderem a temer ao Senhor e à sua santa lei, vão se tornando piores. E de onde vem então todo esse pecado e impiedade? Do coração do homem, manifestos como um dilúvio inundando o mundo. E aqueles que não podem endossar isso, não conhecem nada ainda, não de uma maneira salvífica das Sagradas Escrituras, nem do poder de Deus. Portanto, saibam disso, irmãos, e atentem a isso que eu vos digo agora. Para andarmos com Deus, é necessário que o poder dessa hostilidade predominante no coração do homem seja extirpada. E só há um modo disso acontecer: por meio de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, lamenta que quando queria fazer o bem, o mal estava presente com ele. Mas este, não tendo domínio sobre ele, porém se opunha e resistia às suas boas intenções, e assim ele não podia fazer as coisas que queria, ou seja, as coisas na perfeição que o novo homem desejava. E aí lá no capítulo 8, versículo 7, ele deixa isso muito bem claro, quando diz que o pecado que habita em mim é inimizade contra Deus. Ou seja, os fortes desejos que ainda permanecem, mesmo naqueles que são regenerados, são inimizade contra Deus. Por isso, então, ele vai exortar os crentes a fazer morrer a carne, ou seja, o velho homem, a natureza adâmica caída. E isso só pode ser alcançado por meio de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque somente Cristo pode nos reconciliar com Deus e remover aquilo que nos torna inimigos através do seu Santo Espírito. Vejam, somente através da justiça e expiação todos suficientes do Filho de Deus é que podemos então ser reconciliados. E após reconciliados, andar com o Senhor como andou Enoque. Parafraseando o profeta Amós: podem dois caminhar se não houver entre eles acordo? Jesus é a nossa paz, bem como aquele que a media em nós. Paulo diz em Romanos 5, por favor, abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, versículos 1 e 2, ele diz:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vejam, a reconciliação com o Criador é a grande mensagem que os ministros do Evangelho proclamam. Pois a ação de andar com uma pessoa denota um sinal, uma prova de que somos amigos desta pessoa. Ainda que tivéssemos tido divergências no passado, mas o andar no presente demonstra amizade, demonstra relacionamento. Esse andar juntos revela que nos reconciliamos e nos tornamos amigos de novo. A nós, ministros do Evangelho, é confiado o ministério da reconciliação. Como ministros, nós temos que proclamar aos pecadores, no lugar de Cristo, a se arrependerem de seus pecados, a crerem em Jesus Cristo, para serem reconciliados com Deus. Quando eles atendem a este gracioso convite e são realmente, pela fé, trazidos a um estado de reconciliação com Deus, então, e só então, eles podem dizer que estão começando a andar com Deus. Aí você pergunta, mas por que começando? Porque andar com Deus implica em estabelecer uma firme e permanente comunhão e amizade. E isso ocorre, segundo as Escrituras, quando o Espírito Santo habita em nós. Se você lembrar, você vai atentar para o fato de que isso foi o que Jesus prometeu quando disse aos discípulos que o Espírito Santo estaria neles e com eles. O Espírito Santo não se tratava de um viajante, um desconhecido, um turista, que chega para passar a noite e parte no dia seguinte. Era alguém que viria para estabelecer morada, fazer sua habitação em nossos corações. E meus irmãos, vejam, isso era o que o apóstolo João queria que compreendêssemos quando falou sobre uma pessoa permanecendo em Cristo, andando como se ele mesmo também andasse. Logo, não há equívoco nisso, irmãos. Esse é o exato sentido que o autor da Epístola aos Hebreus também quis transmitir quando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registrou: e andou Enoque com Deus. Todos eles estão querendo afirmar com isso que este homem manteve e cultivou uma santa, firme, habitual, indubitável, ininterrupta comunhão e amizade com o Altíssimo, e através do seu unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo. Logo, para eles quanto para nós, andar com Deus significa comungar da vontade divina, numa habitual dependência de seu poder e promessa, numa usual, total e voluntária dedicação à sua glória, num exame frequente de seus pensamentos em tudo o que fazemos e numa costumeira autossatisfação em agradá-lo em todos os momentos das nossas vidas. Todos os momentos, quer sejam momentos de alegria, quer sejam momentos de tristeza, quer sejam momentos de paz, quer sejam momentos de angústia. Mas andar com Deus também significa um progresso. Andar com Deus significa progredir ou avançar na vida piedosa. Vejam, meus irmãos, é só parar para pensar um pouco. Qual a ação principal do verbo andar? O que está pressuposto nisso? Não é estagnação, é um movimento. E no tocante à nossa fé e ao Senhor, é um movimento progressivo. Que eu saio de um lugar para chegar a outro lugar. E que outro lugar é esse? O lugar onde está aquele que me salvou. Então não há como ficar estagnado. Não há como recuar.
A pessoa que caminha, ainda que se mova vagarosamente, progride, não permanecendo no mesmo lugar. E é isso que acontece com aqueles que andam a Deus. Eles prosseguem, como diz o salmista, de força em força. Ou na linguagem do apóstolo Paulo, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, quando alguém nasce de Deus, para todos os fins e propósitos, ele se torna filho de Deus, cuja vida admite alguns declínios, mas que essa vida não é marcada pelos declínios, mas é marcada pelos avanços. Eu pergunto, sua vida tem sido marcada pelo quê? Por declínios ou pelo avanço? Pare e pense, de um ano atrás para cá, você evoluiu ou involuiu espiritualmente? Você que professou a fé em Jesus Cristo e que se diz filho de Deus, em um ano analise sua vida. Você cresceu espiritualmente ou você regrediu? Ou você simplesmente deixou de caminhar? Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 4, por favor. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Vejam aí o que o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, no versículo 15. 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vocês estão vendo o que está sendo exigido aqui de Timóteo? Que seu progresso seja manifesto. Mas Paulo não exige isso apenas de Timóteo ou apenas dos pastores. O mesmo é exigido, por exemplo, por Pedro, de todos os cristãos. Vá agora para 2 Pedro 2,18. 2 Pedro 2,18. 2 Pedro 2,18. Veja aí o que diz o apóstolo Pedro. Ele diz assim, 2 Pedro 2,18: antes crescei na graça, veja, crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são nascidos do Espírito, meus irmãos, crescem em estatura espiritual. Deus não nos chamou para nos apequenarmos naquilo pelo qual Ele nos vocacionou, mas para nos tornarmos gigantes, testemunhos vivos do seu amor, da sua justiça, da sua verdade. Crescer espiritualmente. Isso não quer dizer que todos cresceremos juntos, ou no mesmo tempo, ou na mesma proporção, mas a realidade que está em discussão aqui não é como nós vamos crescer, se mais do que os outros ou se iguais aos outros, mas que vamos crescer, pois certamente alguns crescerão mais, outros crescerão menos, mas no fim todos crescem. O que implica que não pode haver entre estes seres estagnados. E por que não pode haver? Ora, porque isso seria uma ação contrária à natureza espiritual desse novo ser. Uma ação contrária à natureza espiritual desse novo ser. Semelhante a sabe quem? Adão e Eva. Lembra do que diz o autor aos Hebreus?
Cristo não vai morrer outra vez por isso. Não perceber isso tem feito muitos incorrerem em grave erro, irmãos. Em gravíssimo erro. Sabe por quê? Porque a vida piedosa é algo intrínseco. Não é um plus, não é um bônus. É algo intrínseco aos que andam com Deus. E como dito anteriormente, uns vão desenvolver essa vida piedosa mais, outros menos. Mas todos vão desenvolver. Quanto maior o conhecimento, maior deve ser a piedade. Quanto maior o amor, maior deve ser o temor. Quanto maior a reverência, o respeito, deve ser também a amizade. Portanto, andar com Deus significa estarmos reconciliados, unidos com o Senhor Deus, pela fé em Jesus Cristo, a fim de progredirmos no relacionamento com Deus e sermos conformados mais e mais à imagem de Cristo. A pergunta então que surge disso é: como fazemos isso? Em primeiro lugar, devemos nos dedicar à leitura da palavra de Deus. Em João 5,39, o apóstolo Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora, se você lembrar do que disse o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele fala acerca das Escrituras, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A leitura da palavra, meus irmãos, é uma característica indiscutível de uma pessoa piedosa, de alguém que anda com Deus, de alguém que tem seu deleite no Senhor e se exercita nela dia e noite. Paulo, em 1 Timóteo 4,13, diz a Timóteo: entrega-te à leitura. Deus diz a Josué: e este livro da lei não se afaste da tua boca. Quão próxima a lei do Senhor tem estado da sua boca? Quão próximo o Evangelho tem estado do seu coração? Veja, tudo que foi escrito é para o nosso aprendizado. Porque a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, e de todas as maneiras suficiente para tornar cada filho de Deus perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sim, certamente tem pecados que nós cometemos e que nem sabíamos que aquilo era pecado. Primeiro, que isso não desqualifica, pecado é pecado, ponto. Mas segundo, o seu desconhecimento mostra como você tem tratado as Escrituras. Sem a palavra de Deus, ficamos expostos a todas as formas de engano e em grande perigo de naufragarmos na fé e na sã consciência. Por isso, tomamos atitudes torpes muitas vezes. Por isso, somos instigados a agir no furor de nossa ira e a buscar nossa justiça própria. Porque não temos familiaridade com a palavra de Deus. Não se admirem, mas há muitos crentes que só leem a Bíblia no domingo, porque faz parte da liturgia. Se não fizessem, não leriam. E tem aqueles que compram aquelas caixinhas de promessa. Aí todo dia, como se fosse um biscoito da sorte, vai tomar café da manhã: peraí, o que é que Deus tem para falar comigo? E acha que isso é ler a Escritura.
Sem a palavra de Deus, nós ficamos expostos a todas as formas de engano e grande perigo de naufragarmos na fé e na sã consciência. Veja, o próprio Senhor Jesus, possuindo o Espírito em plenitude, sempre foi guiado pelo que estava escrito. E foi exatamente com o que estava escrito que ele lutou com o diabo e venceu. As Escrituras, meus irmãos, são os oráculos vivos de Deus. Não somente porque criam uma nova vida em nós, mas também porque a mantêm, a desenvolvem, aperfeiçoam as nossas almas. Isso é o que leva Pedro a dizer em sua segunda epístola: a voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E ele ainda acrescenta: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Até que nós deixemos esse corpo, meus irmãos, e vejamos ao Senhor face a face. Devemos ver e conversar com Ele através do espelho de sua palavra. Devemos fazer do seu testemunho nosso conselheiro. E diariamente, como aquela mulher que prostrou-se aos pés do Salvador, Maria, sentar aos pés de Jesus e pela fé ouvir a sua voz. Em segundo lugar, como podemos andar com Deus? Nos dedicando também à prática da oração. Ação essa tão desprezada em nossos dias. Meus irmãos, como dizia Charles Spurgeon, o Espírito da graça vem sempre acompanhado do Espírito da súplica. Ele é o próprio fôlego de vida das novas criaturas. O sopro da vida divina, por meio da qual a centelha do fogo santo é acesa na alma por Deus, e não apenas é mantida, mas cresce e se transforma em uma chama. Logo, a negligência de orar tem sido frequentemente uma abertura para muitas doenças espirituais, acompanhada de consequências fatais. Orígenes, um dos pais da igreja, observou que oferecia incenso a um ídolo no dia em que saía de seu quarto, sem ter orado a Deus em secreto. John Owen diz que a oração é uma das partes mais nobres da vida de um cristão piedoso. Orai sem cessar, diz Paulo, com toda sorte de súplicas. Orai e vigiai, disse o Senhor Jesus, para que não entreis em tentação. Preciso eu dizer porque somos o tempo todo tão tentados? Com o que temos ocupado as nossas mentes, meus irmãos? Essa é uma das principais razões de passarmos por muitas tribulações e sermos afligidos por elas. Falta de oração. É também uma das causas da crescente incredulidade de muitos corações ditos cristãos. E é também a razão de uma fé pálida e sem forças. Porém, lembre-se que Jesus não nos quer sempre de joelhos ou trancados em nossos quartos, negligenciando os nossos demais deveres diários. O que Ele quer é que nossas almas sejam mantidas em atitude de oração, de modo que sejamos capazes de dizer, como disse um certo puritano em seu leito de morte na Escócia aos seus amigos: pudessem estas cortinas ou estas paredes falar, elas contariam a vocês que doce comunhão eu mantive com o meu Senhor aqui neste quarto. George Whitefield, ao pregar esse mesmo tema, bradava aos seus ouvintes: ó, a oração
Ela eleva o homem a Deus e desce Deus ao homem. Ela ergue o homem até Deus e traz Deus até o homem. Ah, meus irmãos, vocês querem andar com Deus? Pois então orem. Leiam a palavra. Orem sem cessar. Quer seja em secreto ou publicamente, ponham-se a orar. E quando vocês estiverem prestes a voltar para as tarefas do dia a dia, façam preces abundantes e enviem de tempos em tempos breves cartas para o céu nas asas da fé. Porque elas irão alcançar o trono do próprio Deus e retornar a vocês carregadas de bênçãos vindas do Senhor. Terceiro lugar, sabe como andar com Deus? Dedicando-se à meditação nas verdades bíblicas. Lutero dizia que a oração, a leitura, a provação e a meditação fazem um ministro. Eu, porém, digo a vocês que não apenas um ministro, elas também produzem e aperfeiçoam todo e qualquer cristão. A meditação é para a alma, meus irmãos, o mesmo que a digestão é para o corpo. Davi sabia muito bem disso. Por isso ficava constantemente ocupado meditando, mesmo nas vigílias da noite. A tradição rabínica diz que Davi compôs muitos dos salmos enquanto meditava na palavra de Deus, em sua santa lei. Diz-se que nesses momentos o vento soprava nas cordas de sua harpa e o som emitido era como um chamado à composição. A meditação é uma espécie de oração silenciosa, meus queridos, por meio do qual a alma é levada para fora de si mesma em direção a Deus. Davi diz: enquanto eu meditava, acendeu o fogo. Enquanto vocês meditarem na obra e na palavra de Deus, manifestado em carne, frequentemente vocês irão sentir o mesmo que Davi sentiu. E seu coração arderá na proclamação do seu amor. Portanto, sejam assíduos, todos vocês que desejam guardar e manter um íntimo e estável caminhar com Deus, o Deus Altíssimo. Em quarto e em último lugar, para andar com Deus devemos em tudo procurar obedecer às ordenanças que o Senhor nos dá. A Escritura diz que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus e andavam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Logo, todo cristão instruído considerará os mandamentos não como algo desprezível, mas sim como canais condutores por meio dos quais um infinitamente afável Deus comunica a sua graça às suas almas. O cristão reputá-las como o pão das criancinhas e como o seu mais alto privilégio. Consequentemente, ele se alegrará quando ouvir os outros dizerem: vamos à casa do Senhor. Se regozijará em estar no lugar onde mora a glória de Deus e ficará extremamente desejoso de aproveitar todas as oportunidades para manifestar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Porque você já parou para pensar? A lei do Senhor é como uma receita médica para todas as doenças que possamos nos sujeitar. O médico nos preceitua a fim de evitar que venhamos a adoecer. Mas não apenas isso. Em caso de doença, ele também preceitua o remédio corretivo, fazendo assim com que saibamos não apenas evitar, mas também como tratar. A Escritura nos faz conhecer, a lei nos ajuda a evitar a doença. Mas o remédio eficaz é Cristo. Ele é o antídoto para o mal, para o pecado e a morte. Ele é o caminho para a comunhão verdadeira, para a reconciliação e para caminharmos com Deus. O puritano Thomas Boston dizia que Cristo removeu aquela espada flamejante que nos impedia de voltar a andar com Deus em seu belo jardim
e fez do fogo consumidor, ao qual estávamos outrora destinados, um sol que aquece as nossas almas. Somente por meio de Cristo, meus irmãos, podemos andar com Deus, como assim andou também Enoque. Vejam, Enoque não andou com os homens daquela época perversa, mas sendo um profeta e pregador, como podemos deduzir de Judas 14:15, com grande zelo e coragem ele protestou e pregou contra as suas más práticas e corajosamente confessou a Deus e seus caminhos no meio deles. Enoque superou a todos os antediluvianos quanto à vida piedosa, a ponto de Moisés dizer no versículo 24, Enoque andou com Deus até que não foi mais visto. De repente ele some. Enoque desaparece. Não por ter morrido, mas por ter sido levado por Deus ainda em vida. Enoque foi arrebatado por Deus, o que nos remete àquilo que o Novo Testamento fala também acerca da segunda vinda de Cristo em glória para buscar o seu povo. Os que estiverem mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, e os crentes que estiverem vivos serão transformados e carregados para um encontro com o Senhor. Assim, meus irmãos, vejam, Enoque é o protótipo, o exemplo, o primeiro referencial do que acontecerá com a descendência da mulher, os filhos de Deus, quando o descendente vier nos resgatar, livrar-nos deste mundo que foi amaldiçoado por Deus e inaugurar o novo céu e a nova terra. Ele foi transformado por Deus e levado à sua presença num corpo glorioso, imortal e incorruptível. E está esperando na presença de Deus o dia da vinda do Senhor e Salvador, juntamente com seus demais descendentes. Isso nos leva então ao terceiro e último ponto de observação da linhagem de Adão de hoje. Porque Enoque gerou a Metusalém, e esse gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé. Versículo de número 28, vejam aí. Metusalém era filho de Enoque, e a partir dele é que Moisés retoma o padrão da lista. Metusalém gera Lameque, não o Lameque mau, descendente de Caim, que assim como os outros antes dele, gerou outros filhos e filhas, cujos nomes não são mencionados, e morre. É interessante que Metusalém é o mais longevo dos descendentes da mulher, meus irmãos. Ele viveu 969 anos. Se tivesse vivido mais um pouco, teria chegado a 1000 anos. Algo bastante curioso é que com essa idade, Metusalém foi provavelmente contemporâneo do próprio Noé. Alguns acham, ao fazer as contas com as informações disponíveis nessa passagem, que ele morreu no ano do dilúvio. Nessas coisas é que vemos como é importante a longevidade, meus irmãos. Muitos desses que são citados aqui provavelmente viveram juntos na mesma época e viram seus filhos e filhas crescerem e se multiplicarem diante deles e compartilharem do conhecimento de Deus, de ver o temor de Deus em seus corações, de vê-los na adoração ao Deus vivo, mantendo a chama do Espírito Santo viva de geração em geração e sendo consolados por isso em meio a uma época de tamanha tristeza e dor. Lameque, filho de Metusalém, por sua vez gera Noé, e ele chama Noé de descanso. Veja, esse nome foi dado não somente porque em toda geração havia a esperança da chegada do filho da mulher, do descendente que havia de esmagar a cabeça da serpente e libertar o homem da morte, do cativeiro do pecado, introduzindo-o numa nova realidade. Foi isso que Deus prometeu em Gênesis 3,15 ao primeiro casal, ainda no jardim. Mas também servia para lhe dar esperança. Esperança de uma renovação, esperança da redenção finalmente, perpetuada através de seus descendentes. Sendo assim, todos eles nutriam essa esperança, e isso foi visto, nós já falamos sobre isso,
Por Eva, quando seu filho Caim nasceu, ela achou que ele era o descendente esperado. Tanto é que disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor, é esse. Mas não foi Caim. Abel também poderia ter sido, mas teve a vida ceifada pelo próprio irmão. Depois, então, nasce Sete. E por aí segue toda a descendência da mulher. Assim, a esperança da chegada do Messias era tão forte nesse período que as pessoas chegavam a nomear seus filhos nessa expectativa. E é interessante porque acredita-se que Lameque teve uma revelação especial no que diz respeito a Noé. Pois quando ele nasceu, ele chamou Noé de descanso, como diz o versículo 29. Aquele que nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. A essa altura, já estamos talvez a milênios da morte de Adão, desde que aconteceu no Éden. Mas a consciência da maldição da terra, do sofrimento, do castigo que Deus havia imposto à humanidade, ainda estava clara para todo mundo. E eles tinham a esperança de que com Noé isso teria um fim. Quem sabe Noé seria aquele que traria consolo, alívio de todo o sofrimento que os homens passavam naquele período. Desde o primeiro pai, Adão, que pecou e precipitou a toda a sua descendência nessa condição de miséria, de culpa e de corrupção e, por fim, de morte. Quem sabe não seria Noé a nos trazer o descanso. Noé, de fato, lhes deu descanso, porque ele foi o único daquela época que escapou da destruição, quando veio o dilúvio, que é o tema de Gênesis 6. Como nós falamos hoje aqui, a morte para os que amam o Senhor e que se encontram em Jesus Cristo é um alívio das fadigas dessa vida. É lucro. Mas Noé não era o Messias, embora com certeza pregasse a respeito do mesmo. Como Pedro diz em sua primeira carta, quando menciona que Noé profetizou e ensinou o Evangelho. Na verdade, o que Pedro diz é que o Espírito de Cristo estava em Noé, quando ele anunciou o Evangelho, mas ele mesmo não era o Cristo, pois ele, assim como os demais de sua geração, morreu. Morreu como morrem todos os homens, irmãos. No início do sermão, nós falamos acerca do epitáfio. E nós falamos também que o autor destaca nesse capítulo morte, aliás, o nascer, o viver e o morrer de todos os homens, exceto daqueles que andam com Deus. Um dia a morte virá para cada um de nós, se não vier hoje. Virá certamente em algum amanhã. Pergunto a vocês, quando ela vier, o que escreverão na sua lápide? O que elas dirão quanto ao seu tempo aqui? George Whitefield dizia que se alguém depois de sua morte disser que você era alguém que andava com Deus, sob hipótese nenhuma, sua vida foi vivida em vão. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a andar sempre ao seu lado. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por tua palavra na manhã deste dia aos nossos corações. Que possamos viver, Senhor, para o louvor da tua glória, caminhando ao teu lado, Senhor, e contigo todos os dias de nossa existência, até que tu nos leves, Senhor, e nos aperfeiçoe de uma vez por todas naquele grande dia em que tu nos tomarás em teus braços. Para o louvor da tua glória, Senhor Deus, te oramos e te agradecemos. Amém.